e Eva. Deus criou Adão e Eva. Capítulo 2 do Gênesis, versículo de número 22. Capítulo 2, versículo 22 ao 25 na Bíblia, diz assim: e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher. E tem uma tradução que diz, a mais próxima do original, diz: e se tornarão os dois uma só carne. Se tornarão os dois uma só carne. Eu preciso dizer para você, antes de chegarmos lá no divórcio, que o casamento não é uma união de dois corpos. O casamento é uma união de duas almas. Não é o casamento de dois corpos, é o casamento de duas almas, é a união de duas almas, é duas almas que se unem. É isso que o texto está dizendo. O profeta Malaquias afirmou que Deus odeia o divórcio. Deus faz o quê? Eita, Jesus, silêncio total no arraial, né? Está todo mundo aí pensando: meu Deus do céu, Deus odeia o divórcio. Malaquias está na Nova Almeida atualizada, mas vamos ler na tradução que você tem aí mesmo na sua mão, em Malaquias capítulo de número 2, Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, antes de Mateus, capítulo de número 2, versículo de número 16. O texto vai dizer o seguinte, vamos ler o 15, vamos ler o 14 ao 16. E dizeis: por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. E não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito? E por que somente um? Aqui está dizendo que Deus, quando permite um homem e a mulher se unir, ele faz como se fosse um. E por que Deus os uniu como se fosse um? Porque ele buscava uma semente de piedosos, ou seja, os filhos daquele casal cristão que Deus une como se fosse um, é uma semente de piedosos, é uma semente de santos que servirão a Deus na continuidade da família. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher de sua mocidade, porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece, na minha tradução diz aborrece, mas quem tem o verbo odiar, o que diz aí? Eu odeio o divórcio e aquele que encobre a violência com a veste, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Então, a Nova Almeida atualizada diz que Deus odeia o divórcio. Contudo, em certos casos, o divórcio no Antigo Testamento, em certos casos, o divórcio era previsto, e em outros casos aparece como uma permissão. Veja que o questionamento dos fariseus no texto que nós lemos hoje como base de Mateus 19, quando os fariseus estão tentando a Cristo sobre essa questão do divórcio, e eles perguntam: é lícito o homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ou nós vamos ver daqui a pouco, conforme estava na lei no Antigo Testamento, se o homem achar alguma coisa feia na sua mulher, dê-lhe carta de divórcio, por qualquer motivo. Aí Jesus disse: no princípio não foi assim, ou seja, antes da lei, o princípio antes da lei não era assim. Antes da lei, Deus fez macho e fêmea, e uniu este homem e esta mulher no santo matrimônio, deixando, portanto, o homem e seu pai, a casa do seu pai e da sua mãe, se unindo a ela e se tornando os dois uma só carne. Mas Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu.
Quem foi que permitiu? Quem, irmão, permitiu? Deus ou Moisés? É claro que Deus, se Moisés colocou na lei, houve uma permissão de Deus para Moisés colocar. Mas o texto vai dizer que foi Moisés que, dentro de alguns casos que nós talvez vejamos aqui, para proteger a mulher, Moisés permitiu que fosse dado a esta mulher uma carta de divórcio no Antigo Testamento. Vamos abrir Deuteronômio, capítulo de número 24. Deuteronômio, capítulo de número 24, e versículo de número 1 ao versículo de número 4. Diz o texto: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, vamos já tentar descobrir o que é essa coisa feia aqui. Por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito, ou seja, escreverá uma carta de divórcio, e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, foi se casar com outro homem, e se esse último homem a aborrecer e lhe fizer também uma carta de divórcio, e lhe der na sua mão e a despedir da sua casa, ou se esse último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Fecha aspas, na esposa. A expressão bíblica ervat dabar, traduzida como coisa feia, possui o sentido de nudez ou vergonha. O texto, na verdade, não especifica o que significa esta expressão, né, na sua literalidade. Então não há uma explicação clara e evidente, assim como você está me vendo, eu estou te vendo, que explica o que significa coisa feia. Porém, todavia, alguns entendem que tem a ver com a questão da imoralidade, da nudez ou vergonha. Por exemplo, na cultura judaica, eu vou dar um exemplo. Quando uma moça, um rapaz se apaixonava por uma moça, ele não podia cortejar essa moça pessoalmente. Ele conversava com o seu pai, e o seu pai é quem ia fazer o primeiro contato com a família da moça e com ela. Se não fosse o pai, o amigo do rapaz fazia isso, cortejava aquela moça. Olha, fulano de tal está apaixonado por você, vamos usar a linguagem contemporânea, tal, quer namorar contigo, casar. A moça aceitava, aquelas famílias se uniam numa reunião, num contrato de casamento, e aquele rapaz que juntamente com aquela moça fizeram um contrato de casamento, não casamento, mas uma aliança para casar, ficavam noivos. Ela continuava na casa de seu pai, e o rapaz tinha até um ano para se preparar para o casamento. Só que aquele compromisso de noivado era como se fosse o próprio casamento. Se nesse intervalo em que o rapaz e a moça e as famílias concordaram em casá-los, se esta moça, ela se deitasse, se prostituísse, perdesse sua virgindade com outro rapaz no intervalo do noivado, ela tinha que ser morta por apedrejamento. Porque a traição, mesmo no noivado na cultura judaica, ou vice-versa, não só ela, o rapaz também, era considerado já adultério. Este é o motivo, já expliquei isso ministrando em outras aulas, este é o motivo pelo qual José quer deixar Maria. José está noivo com Maria, eles estão num contrato de casamento, Maria aparece grávida, não é de José, é do Espírito Santo. Então o texto vai dizer que José intenta deixá-la secretamente.
Por que ele tenta deixar Maria secretamente? Porque se ele deixasse Maria secretamente, ele a amava muito, não queria que ela morresse por apedrejamento, porque ela apareceu grávida e eles não tinham casado. E a festa de casamento judaica do judeu durava 7 dias de festa. Todo mundo sabia que aquela pessoa estava casando. Então, se ela estava grávida antes do casamento, ela era digna de morte por apedrejamento. Então, para deixar Maria com vida, ele queria fugir e deixar na mente do povo da vila de Nazaré que ele engravidou Maria e fugiu, deixando ela grávida. E aí ele salvava ela com vida. Esse era o pensamento de José. Só que quando ele está pensando em deixá-la secretamente, naquela noite, você conhece a Bíblia, sabe? O Espírito de Deus, o anjo do Senhor, o anjo Gabriel apareceu a José em sonho e disse: José, não abandone Maria, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo, e aquele que está no seu ventre será chamado Filho de Deus. Entendeu? Então acredita-se que essa coisa feia possa ser isto, porque o que acontecia na cultura judaica no dia do casamento, da noite de núpcias, do casamento? Eles entravam na recâmara, o noivo e a noiva entravam na recâmara e os pais ficavam no lado de fora. Não tem esse negócio de ir para o hotel, para Caldas, para São Paulo, Rio de Janeiro, não. E hoje em dia não dá certo. Quando terminava o primeiro ato conjugal daquele casal, o lençol branco tinha que ser mostrado com sangue, para provar que a moça era virgem. Se aquela moça, se não tivesse o sangramento, é claro que tem alguns casos, né, muito pouco, a ciência prova que não tem, que não sangra e tal, mas na grande maioria não é assim. Se ela não fosse virgem, significava que ela tinha se deitado com outro homem antes do casamento. Ele achou coisa feia nela, então ela tinha que ser morta, levava para fora, era julgada pelos juízes, era apedrejada, e o noivo ficava livre para casar. Só que nós vamos ver daqui a pouco que essa coisa feia, né, passou a ser usado de forma banal por uma determinada escola que existia entre um rabino que viveu lá pelo ano 20 depois de Cristo, que essa coisa feia era, se ele chegava em casa, a mulher deixou a comida queimar, não quero mais ela não, dava carta de divórcio. Por isso que diz, por qualquer motivo. Por qualquer motivo eles estavam dando carta de divórcio. Não, essa mulher aí, quando eu casei com ela, era muito bonita, mas hoje ela dá para ver uns pés de galinha aí agora. Eu não quero mais não, eu vou trocar uma de 40 por 2 de 20. Um exemplo, por qualquer coisa, os judeus estavam dando carta de divórcio para as mulheres. E aí, Jesus vai repreender isso severamente, porque nem antes da lei, nem durante a lei, porque até mesmo durante a lei, quando Moisés permitiu, só existia algumas condições em que se permitia, e nem tão pouco no tempo da graça, porque às vezes nós estudamos agora sobre a banalização da graça, e às vezes tem crente que acha que pelo tempo da graça é melhor. Irmão, o tempo da graça exige mais de nós do que do tempo da lei. Mais do que no tempo da lei. Porque no tempo da graça, no tempo da lei, uma pessoa que era apanhada no ato de adultério, ela só era julgada se tivesse 2 ou 3 testemunhas que visse o ato. Era ela e o homem, tanto a mulher como ele, era levado perante o juiz e eram mortos por apedrejamento, os 2 adúlteros. No tempo da graça, se o homem olhar para a mulher com um pensamento impuro no coração, ele já cometeu adultério. É mais difícil ou não é no tempo da graça? Jesus está tratando o mal sempre na raiz, quer dizer, antes de nascer na mente e nos olhos um desejo de cobiça, Jesus já está tratando, porque se você deixou nascer na mente e você alimentou, bem provável que você vai materializar aquilo. Entendeu? Então veja, a expressão hebraica, coisa feia, ela possui um sentido de nudez, mas ela não especifica. E isso deu margem para uma série de debates pelas escolas rabínicas, que a interpretavam de diferentes modos. No entanto, fica claro que não se tratava do adultério, que no tempo de Moisés,
o adultério em si já era tratado com a pena de morte. Então essa coisa feia não é adultério, porque o adultério já estava fixado na lei. Se alguém fosse apanhado no ato de adultério, esta pessoa tinha que morrer por apedrejamento. Vamos ler Deuteronômio capítulo 22, versículo de número 22. Deuteronômio capítulo 22, versículo de número 22. Diz aqui, ó: quando um homem for achado deitado com mulher casada com marido, com mulher casada com marido, então ambos morrerão. Quem morrerá? Só a mulher? Os dois. Por que os fariseus levaram só a mulher adúltera aos pés de Jesus? Não levou o homem também? Pegaram a mulher no ato de adultério, levaram ela nos pés de Jesus. Senhor, esta mulher aí foi apanhada no ato de adultério, e na lei diz que ela tem que morrer. Eles erraram. Eles estavam tentando Cristo, e na ânsia de tentar a Cristo, não levaram o adúltero também, porque a lei diz que eram ambos. Diz o texto aqui: quando um homem for achado deitado com mulher casada com marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim tirarás o mal de Israel. Então, no tempo do Antigo Testamento existia a pena de morte, existia a pena capital. E não era só para o adultério não, para o homicídio existia a pena de morte. E a pena de morte praticada dentro da cultura judaica era apedrejamento. A primeira pessoa que tinha que atirar pedra na mulher adulta era o marido dela, sabia disso? O próprio marido que estava sendo traído era o primeiro a atirar a pedra, depois os demais. O vingador do sangue era o primeiro que tinha que atirar a pedra contra alguém que tirou a vida de uma família, tirou a vida de um familiar. Então o vingador do sangue era o primeiro, e depois a própria comunidade executava este mal, esta pena, esse tipo de crime cometido dentro da cultura judaica. Então aqui diz, fica claro também que após o divórcio, a mulher poderia se casar com outro homem, e que neste caso ela não estaria cometendo adultério. Isso no caso que o homem desse para ela a carta de divórcio no Antigo Testamento. Em outras palavras, em tal circunstância, o seu segundo casamento era legítimo, mas seu primeiro marido, de quem ela havia se divorciado, não poderia se casar novamente com ela. Então, se o homem desse uma carta de divórcio à mulher, por causa que achou coisa feia nela, que a gente hoje, como eu disse, não sabe exatamente o que era, e ela fosse se casasse com outro homem, ela não podia nunca mais voltar para o primeiro marido, nunca mais. Mesmo que o segundo homem com que ela casou lhe desse carta de divórcio, ou até um terceiro homem, ou até mesmo o marido morresse, ela não poderia casar com aquele que foi o seu primeiro marido. Agora o divórcio no Novo Testamento, no contexto do Novo Testamento. No texto de Mateus, capítulo 19, que foi o texto que nós lemos, Jesus mostra que o plano original de Deus é que o casamento dure para a vida toda. Você que está perto aí da sua esposa diz, é para a vida toda, viu? Fala aí para a sua esposa. Tem alguns que não estão nem com coragem de falar, né? Fazer o quê, né? É para a vida toda. Este é o princípio. Princípio, conforme Jesus mesmo cita, é que o plano original de Deus é que o casamento dure para a vida toda. Vamos reler o texto novamente. Vamos voltar ao texto de Mateus de número 19. Mateus capítulo de número 19 e versículo de número 4 ao 6. Diz aí: ele, porém, respondendo, disse-lhes: tendes lido que no princípio, quando? No princípio o Criador os fez macho e fêmea, e disse: portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Eu já falei aqui que a matemática de Deus no casamento é diferente da matemática do homem, porque na matemática do homem 1 mais 1 é 2, mas na matemática de Deus, para o casamento, 2 se tornam
Então, este era a regra original. Jesus também rejeita todas as outras razões ou motivos dados pelos fariseus, porque os fariseus começaram a dar uma série de motivos para separar, para dar carta de divórcio, e Jesus foi refutando todas as outras colocações que os fariseus foram dando a partir do versículo 7. Disseram-lhe eles, então eles replicam o que Jesus falou do que era no início. Então por que Moisés mandou dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Esse texto é interessante. Eu estava ouvindo uma aula com o pastor Josué Brandão, e ele falando de uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar sobre a questão do repúdio. Não aquele repúdio em que um casal de cristãos se separam não por motivo de imoralidade, de traição ou adultério, mas o repúdio que está acontecendo dentro de casa. O marido e a mulher são casados, moram na mesma casa, mas vivem repudiados. O marido repudia a mulher, não tem contato, não tem vida com ela matrimonial e vice-versa. É um repúdio dentro da própria casa, o repúdio sem o abandono. Nunca tinha parado. Eu ouvindo essa mensagem dele sobre casamento, eu achei interessante, concordo plenamente com ele, que realmente existem muitos casamentos que os cônjuges estão vivendo juntos, mas repudiados. E o texto aqui está dizendo, né, por causa da dureza do vosso coração permitiu. Eu vos digo, porém, toda vez que aparece uma conjunção adversativa, o Espírito de Deus está nos chamando a atenção para o que vem depois. Então veja bem, eu porém vos digo, qualquer, isso aqui está independente do obreiro ao porteiro, qualquer que repudiar ou divorciar-se de sua mulher, não sendo ou a não ser por causa de prostituição, na minha tradução tem tradução que diz por causa de imoralidade sexual, e tem tradução que diz que por causa de adultério, e casar com outra, comete adultério. E o que é casar com a repudiada também comete adultério. Então, seguinte, um casal que se separam, não porque um cônjuge traiu o outro, e se casa novamente, tanto o que casou com a mulher como o que casou com o homem estão em adultério. Então já não são duas pessoas, já são 4 pessoas em pecado. Já são 4 pessoas em pecado. Isso é muito sério. Porque a não ser, e quem casar com a repudiada comete adultério, e quem casar com o repudiado comete adultério. É o que Jesus está dizendo. O texto é muito claro. Está claro ou não? Está claro ou não o texto? Está confuso? Não, eu acredito que está muito claro. Aí tem os mais dos homens, né? Mas não tem mais, irmão. É o que a Bíblia diz e acabou. Não tem mais. Não tem mais, não tem menos. Não tem, é o que a Bíblia fala. Nós não podemos nem tirar e nem podemos acrescentar nada. É o que está escrito. Ah, pastor, mas a sociedade mudou, a cultura mudou, as pessoas mudaram, as igrejas mudaram, estão aceitando. Não, irmão, a Bíblia Sagrada ela não muda, não. Ela é a mesma palavra de Deus, né? Então aqui diz: ele também rejeita todas as outras razões, motivos dados pelos fariseus, para justificar o fim do casamento, inclusive a coisa feia citada na lei de Moisés, ou coisa indecente. De acordo com Jesus, o único motivo que justifica a separação, no grego apólio, o divórcio, é se um dos cônjuges praticou relações sexuais ilícitas. A expressão relações sexuais ilícitas traduz o termo grego moicheia ou moichaiomai, que significa adulterar. Então, um casal, um homem e uma mulher casado, ele não se prostitui. Um homem e uma mulher que estão casados matrimonialmente, se tiver relações sexuais fora do casamento,
ele está ou ela está adulterando, está praticando adultério. O jovem que tem relações sexuais antes do casamento está praticando prostituição, que também é pecado. A Bíblia Sagrada manda você resistir ao diabo, resiste ao diabo, mas diz fugir da prostituição. Mateus capítulo 5, vamos ler Mateus capítulo 5, versículo de número 32, João capítulo 8, versículo 3, Mateus capítulo 5 e 27 e Romanos 13, 9, vai também falar sobre isso, né? No texto de Mateus, portanto, o seu sentido é de alguém que cometeu adultério. Vamos ler Mateus capítulo de número 5 e versículo de número 27, depois o 32. Mateus capítulo 5, 27 diz: ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Era o que estava escrito na lei, não é? É o 7º mandamento. O 7º mandamento é este: não adulterarás. Veja que é uma negativa. Eu já falei isso aqui. Dos 10 mandamentos que Deus deu para o seu povo, 8 deles vêm primeiro com a negativa: não, 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 não. Vem com a proibição: não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do próximo, a casa do próximo, o carro do próximo. Naquele tempo não tinha carro, mas o boi do próximo. Não, tem 8 negativas. E todas as vezes que Deus, e você vai observar que não é só no Antigo, no Novo Testamento, o Espírito de Deus coloca o não antes, ele está chamando a nossa atenção para a veracidade do fato e mostrando que não existe desculpa para aquele mandamento. Então, Jesus está dizendo: ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, quem está falando aqui? Quem está falando, irmãos? Jesus. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar, quem tem uma tradução que não é atentar, que atentar no português aqui para nós é outra coisa. Olhar, quem tem uma tradução que não é olhar ou atentar? Não. Desejar, para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ele. E aí no versículo de número 32 ele vai dizer: eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição ou de imoralidade, faz com que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Então o texto está muito claro. Então veja, diz aqui: o que se depreende dessa passagem bíblica é que Jesus estava dizendo que o divórcio feito por razões outras que não o adultério não tem poder para dissolver o casamento aos olhos de Deus. Pode até ir no juiz, não precisa nem ir no juiz, né? Para divorciar. Vocês sabiam que antigamente era proibido o divórcio na lei brasileira? E o adultério também? Mas hoje nós estamos vendo justamente a banalização das coisas sagradas. A banalização. Então você, às vezes a pessoa pode até ir lá no juiz, e o juiz der o divórcio, mas isso não quebra a lei de Deus. Não é porque o juiz deu, não é porque a lei do país permite, a não ser por causa de prostituição, que o divórcio vai dissolver o casamento aos olhos de Deus. Ou seja, aquele casal cristão que se separou, a não ser por causa da traição, e divorciou e tomou carta de divórcio e casou com outro, para Deus aquele homem e aquela mulher continua casado. Isso é sério, irmão. Dizendo isto de outra forma, alguém que sofreu uma traição conjugal tem o direito a um novo casamento. A gente sempre aconselha perdoar. Mas se a pessoa não consegue perdoar, ou melhor, perdoa, mas não quer conviver, ela tem direito a que a pessoa que foi traída
tem o direito de contrair nova núpcias. É o que Jesus está falando. Contudo, diz aqui, se a motivação não foi a infidelidade conjugal, e ele se casar com outra, comete adultério. Aí aqui diz, a declaração de fé das Assembleias de Deus reconhece a legitimidade de um novo casamento apenas quando o motivo do fim do primeiro casamento foi o adultério. É por isso que nós, a não ser que a pessoa nos engane e minta para nós, mas se uma pessoa, nós não consagramos ninguém ao ministério, não adianta nem aspirar ministério, se é divorciado, a não ser por causa de traição, nós não colocamos no campo, nosso campo de Tuiutaba não coloca ninguém no ministério, e nem recebe obreiro que vem de outro ministério, divorciado, a não ser por este caso, a gente não recebe o ministério. Também, o casal de crente, que conheceu a palavra, cresceu na igreja, foi ensinado, casou na igreja, e se separaram, não se separaram por qualquer motivo que não foi a traição, esta pessoa nós não permitimos ser membro, a não ser que esta pessoa fique solteira. Porque se foi repúdio e casar de novo, ela está em adultério. É o que a Bíblia diz. É por isso que os discípulos ficaram tão apavorados, que disseram, se é assim, então nem convém casar. Eu vou dar um conselho aqui, você que é jovem, escolha direito. Cuidado com essas profecias aí para casamento, não vai nessa não. Rapaz, vou dar um conselho, o rapaz quer namorar, tem umas moças, meu Deus do céu, a juventude de hoje, eu não sei o que a gente faz não. Quer casar com uns aviãozinhos, que de vez em quando o piloto deixa o avião cair. Quer casar com um violãozinho, que de vez em quando as cordas quebram. Quer casar com a beleza física, não case com beleza física não, case com caráter. Moça, eu sempre disse, quem coloca limite no homem é a mulher. É a mulher quem coloca limite no homem. O cara quer namorar, tá beleza, deixa eu dar aí faz uma visita surpresa na casa do rapaz. Vai lá e vê se ele está dormindo até 11 horas da manhã. E o rapaz do mesmo jeito também, vai lá na casa da moça, faz uma visita para ela, aí diz assim, eu estou com vontade de comer um ovo frito, você frita lá para mim um ovo? Tem menina na igreja que não sabe nem fritar um ovo. Vai casar com um cabo que não gosta de trabalhar, que você vai pedir esmola para 2 na praça JK. Pastor, mas é um gato, gato arranha de vez em quando, viu? Se você soubesse os arranhão que o gato dá, se eu fosse você, eu casava com ovelha. Não case com irmão não, irmão não casa com irmão não. Eu vou casar com aquela irmã lá, porque ela é espiritual demais, ela profeta, case não, irmão. Irmão não casa com irmão. Ovelha casa com ovelha, irmão não casa com irmão. Porque tem gente que escolhe, não, eu vou escolher, que profetiza, fala em línguas estranhas, dá uma sapateada na igreja. Não vai conviver no dia a dia para você ver. Vá, que em vez de ser sapateado na igreja, é sapato voando para tudo quanto é lado. No contexto das cartas de Paulo, o casamento também é para a vida toda. Contudo, o apóstolo trata de outras situações não contempladas nos evangelhos. Escrevendo aos Coríntios, Paulo se refere ao casamento entre cristãos e a casamentos mistos, quando um crente era convertido ao evangelho e o outro não. No caso de crentes, Paulo diz que se o casal vier a se separar, que volte de novo, reconcilie, ou que fique sem casar. Qual é a desculpa que as pessoas estão usando hoje? Mas pastor,
né? Tem até as pessoas na internet assim: se o teu pastor te orientar a continuar casado e tal, não ouça não, separa. Tem os conselhos, não tem agora na internet aí? Os pastores da internet. Se eu fosse você, eu ouvi a voz do pastor que te pastoreia todo dia aqui te ensinando a palavra de Deus. Porque eu estou ensinando o que eu estou mostrando na palavra aqui. Pastor, é porque, olha, irmão, eu conheci um casal aqui, eu vou te dar uma notícia aqui. Uma moça vive muita dificuldade no seu casamento, muita. O marido desta moça só vivia vendo pornografia. E geralmente isso a psicologia prova isso. Geralmente a pessoa que pratica uma determinada coisa, ele não tem coragem de confessar, então ele transfere para o cônjuge dele aquilo que ele faz. Então a mulher é muito ciumenta, o cara é muito ciúme demais do cônjuge, achando que o cônjuge está traindo ele. Às vezes é aquela pessoa que tem a falha e quer transferir para o cônjuge aquilo que ele tem retido e não confessa. E esse rapaz fazia isso, vivia com ciúme tremendo, mas de vez em quando confessando as suas imoralidades. Mas sabe o que essa moça fez para casar com ele? Casou escondido do pai e da mãe. Os pais não queriam o relacionamento, eles casaram escondido, depois só apareceram com a certidão de casamento. Vocês acham que Deus vai abençoar esse tipo de casamento? Isso é uma maldição, porque o pai e a mãe, quer queira que não, o pai e a mãe é a autoridade espiritual sobre a vida do filho. Hoje estão divorciados. Né? Então faz como a irmã Johnny, vai orar, vai jejuar, mas não é só orar e jejuar não. Observe a vida do rapaz, observe a vida da moça. Vê se ele respeita o pai, se respeita a mãe, se ele trabalha, se tem caráter, se compra, paga, se não é um mentiroso, uma mentirosa, caloteiro. Pastor, está difícil, mas não está impossível. Deus pode ou não pode? Deus pode trazer. Se você for fiel a Deus, Deus vai: Senhor, olha, Senhor, estou lutando para ser fiel ao Senhor, me ajuda aí, Jesus, nesse negócio aí. Deus vai trazer, nem que seja de longe. Vai. Eu já falei, nós tivemos um irmão aqui que Deus trouxe a esposa dele lá de outro estado. Olha lá, ó, o Rafael não veio hoje, né? Nós fizemos aquela oração, Deus achou uma menina para ele lá, é uma menina de Deus, eu conheço ela, tesoureira da igreja de Floriano, menina de Deus, crente, irmão, bom testemunho. Tem ainda no meio do povo, tá raro, mas tem. Agora, se você escolher de qualquer jeito, aí problema é seu. Agora vai ter que conviver, porque pelo menos enquanto nós pudermos, enquanto não, nós vamos segurar a palavra de Deus. Nós vamos, casou, quero separar, então agora, meu filho, ou fica solteiro ou reconcilia de novo. Eu já vi gente bater no peito: pastor, eu aguento, fico solteiro, não vou em 30 dias. Uns casamentos aí arranjados pela internet agora, irmão, tem uns relacionamentos, irmão, relacionamento no corpo a corpo, às vezes não está dando certo. Quando um crente chega para mim: pastor, eu conheci uma moça pela internet, eu digo: cai fora, irmão. Eu não penso nem para falar. Onde foi? Numa sala de bate-papo de relacionamento. Eu vou te dizer qual é a melhor sala de bate-papo. É o teu quarto. Bate um papo com aquele que conhece tua vida, que tem um projeto para o teu futuro, que tem um projeto para a tua história. Conversa com ele. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Vamos ler primeiro aos Coríntios 7:10, porque senão depois mesmo a gente mostrando na palavra ainda tem gente que questiona, então eu vou mostrar assim mesmo. 1 aos Coríntios capítulo 7, versículo de número 10 e 11, diz: todavia, aqui ele está falando para cristãos, todavia aos casados, mando, não eu, mas o Senhor,
que a mulher não se aparte do marido, se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Então não é por causa de adultério, separou, vai ter que ficar solteiro. Ou então reconcilia de novo, ata esse negócio de novo e resolve. Irmão, eu sei que não é fácil conviver a dois. É fácil? Eita, ninguém está com coragem de falar. Mas existe uma coisa muito fácil de resolver no relacionamento. O que é? Senta os dois e chegue num acordo. A Bíblia diz assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então sente o homem com a mulher e diga: olha, eu não gosto disso em você. Beleza. E eu também não gosto disso. A partir de hoje você vai me completar nesse negócio, não fazendo o que eu não gosto. Vou. E você? Vou. Pronto. E vai se esforçar. Mas por que isso não acontece no relacionamento? Porque geralmente no relacionamento um quer estar por cima do outro, um quer sobrepujar o outro. É um cabo de guerra. Um não quer ficar por baixo. E aí não tem casamento que sobreviva a esse tipo de comportamento. Porque se não estiver de acordo, ninguém consegue viver. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então num casamento tem coisas que o homem precisa mudar, mas também tem coisas que a mulher precisa mudar. E às vezes um quer mudar o outro, enquanto é ele ou ela que precisa também mudar determinado tipo de comportamentos. E casamento, não tem coisa pior do que viver num casamento que é um jugo. Tem, irmão? Casamento não é para ser jugo. Tem as lutas? Tem. Quer casar? Paulo disse: quer casar? Então vocês terão tribulação na carne. Vai ter dificuldade, mas não é para ser um jugo. Casamento não é para ser um jugo pesado. Tem que ser uma coisa agradável. Tem luta, vamos vencer os dois. Tem batalha, vamos vencer os dois. Tem tribulação, vai vencer os dois. Tem comida para fazer só um prato por dia, vamos comer os dois no mesmo prato, mas vamos junto, em nome de Jesus. Então isso é no caso de cristão. Agora no caso de casamentos mistos, ou seja, crente com descrente, no caso de casamentos mistos, Paulo diz que se o cônjuge descrente abandonasse a esposa, esta não estaria sujeita à servidão. 1 aos Coríntios capítulo 7, versículo de número 15. Vamos ler antes o versículo de número 12. Mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão, algum quem? Irmão, crente, está falando de crente, tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Ah, eu aceitei Jesus, agora eu sou crente, vou separar porque eu quero casar com outro crente. Não, a Bíblia não te dá esse direito. Aqui diz: não a deixe, se é consente viver. Se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Ou seja, está muito claro que no caso de casamento misto, se for haver uma separação, a decisão de separar nunca deve partir de quem é cristão. Vou continuar o texto. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificado pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Versículo 15. Mas se o descrente se apartar, quem tem uma na sua tradução não é apartar. Fale o versículo de número 14. Não, perdão, desculpa, é o 15 mesmo, é o 15. 15. Está livre. Entendeu? Então, aqui está dizendo, se no caso de casamento misto, o marido ou a mulher chega para o marido e diz: seguinte, ou Jesus ou eu. Ou Jesus ou eu.
Você vai deixar Jesus? Seu marido não vai te salvar. Não, eu quero você, mas quero Jesus. Então eu não te quero mais, quero o divórcio. E abandona. O que diz o texto? O que diz o texto? Está livre. A maioria dos intérpretes entende que essa expressão não está sujeita à servidão, do grego dedoulatai, significa que o cônjuge crente que foi abandonado está livre para se casar novamente. Este entendimento é seguido pela declaração de fé das Assembleias de Deus. Então aqui nós entendemos apenas dois momentos em que se permite o divórcio. Quais são? Quais são? O adultério e quando o cônjuge descrente abandona o cônjuge crente. Pastor, tem uma irmão, não tem terceira. Se tiver terceira, por favor, procure a Bíblia aí e me mostre, ok? Agora aqui diz, ó, contudo, aqui quem está escrevendo essa revista, ele é o pastor, cadê o nome dele aqui? Pastor José Gonçalves, é comentarista, é mestre lá do Piauí, Água Branca, mestre em teologia, e é claro que ele escreve e coloca aqui de acordo com o que a Convenção Geral entende como correto. Então, contudo, somente no caso de o abandono partido do cônjuge não crente. Muito bem. Então esse é o primeiro ponto da lição que nós estudamos hoje. O segundo ponto vai falar sobre a sutileza da normalização do divórcio. Repita comigo: a sutileza da normalização do divórcio. Então existe aqui nesse segundo ponto, está escrito sobre o divórcio no seu aspecto legal e o divórcio no seu aspecto moral. O que é isso? O divórcio no seu aspecto legal. A legislação brasileira já foi muito mais rígida com respeito ao divórcio. Contudo, nas últimas décadas, as razões que justificam o divórcio podem ser várias. A partir da Constituição de 1988, passou-se a permitir o divórcio e recasar quantas vezes for preciso. É um reprodutor. Quer dizer, se a pessoa casar e separar 1000 vezes, hoje a legislação brasileira permite. Antigamente não, tinha uma cláusula específica para permitir o divórcio. Mas por causa da banalização do pecado, hoje nós estamos vivendo, irmão, e eu estava vendo uma matéria, já até falei na sala de aula sobre a geração líquida, a igreja líquida. Hoje, nós estamos vivendo um tempo difícil. Um grande pesquisador, sociólogo, judeu, não é cristão, mas pesquisando as igrejas, ele escreveu dizendo que a tendência daqui para frente é as igrejas liberais sufocar completamente as igrejas tradicionais. Então, quanto mais o tempo for passando, mais o liberalismo religioso teológico vai tomar conta das igrejas, e a permissão do pecado e das coisas entrarão no seio das igrejas, e aqueles que quererão guardar a verdade bíblica serão a minoria. Na verdade, isso já está se tornando uma realidade no nosso meio, né? Vemos aí a proliferação das inúmeras e inúmeras igrejas que surgem todos os dias aí. Por quê? Porque a pessoa não concorda mais com esse modelo de igreja. Eu quero agora uma igreja do meu modelo de estilo de vida. E aí vai, né, abrindo tudo quanto é tipo de porta de igreja por aí, levando, arrastando os incautos, os meninos na fé, aqueles que estão às vezes desgostosos, né, com a igreja, com a liderança, vai arrastando e levando, implantando todo o seu tipo de pensamento doutrinário. E a verdade é que muitos estão caminhando para o inferno e não estão percebendo, porque falta raiz doutrinária, raiz em que te deixa firmado naquilo. Aconteça o que acontecer, nada mentira daqui, porque eu estou firme na palavra do Deus Todo-Poderoso. Então o que acontece é que
no aspecto legal da legislação brasileira, é muito fácil alguém se divorciar e se casar novamente. Antigamente, irmão, para conseguir um divórcio, era uma dificuldade tremenda. Demorava anos, demorava meses para a justiça dar o divórcio. Tinha várias audiências, audiência de conciliação, de reconciliação. Hoje não. Hoje, nos Estados Unidos, você sabe que nos Estados Unidos você não precisa nem ir ao fórum. Você escreve uma carta e manda, e o divórcio é mandado pelo correio. Mas por que você acha que a sociedade americana está mergulhando na podridão? E o Brasil está caminhando no mesmo rumo? Porque os princípios morais, que é o próximo passo que nós vamos estudar aqui, estão sendo destruídos. Então nós vamos ver aqui, tem aqui o divórcio no seu aspecto legal, mas e o aspecto moral? Então tudo bem, a pessoa pode divorciar 10 vezes e casar de novo. Esse é o aspecto legal. Não, eu faço porque a lei manda, porque a lei pode. Mas e o aspecto moral? O que a Bíblia diz? Então aqui diz: além do aspecto legal do divórcio, como cristãos, necessitamos saber do seu aspecto moral. Para um descrente, qualquer razão ou motivo justifica a prática do divórcio e um novo casamento. Mas o cristão deve perguntar: isso é moral? O que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia permite isso? Você tem que perguntar isso. Por quê, irmão? Porque do que adianta o homem validar e Deus não validar? Aí você separa e casa, mas quando morrer vai para o inferno. Resolve? Então não adianta eu viver 30 anos, 40 anos, porque a lei me deu o direito, quando o princípio moral bíblico não pode ser quebrado pela lei dos homens. Eu ministrei aqui sobre quando os maus governam. Eu disse: quando é que nós não devemos nos submeter a uma autoridade constituída? Quando? Quando as leis feitas por esta autoridade foi em confronto com a lei da palavra. Aí a palavra de Deus é a lei maior. Então nós temos que obedecer a palavra. Importa obedecer a Deus e não aos homens. Então veja, o Estado garante aspecto legal, contudo a Escritura define seu aspecto moral. Trocar a esposa por uma mais jovem, ou abandonar o marido por um mais rico e famoso, são práticas normais no mundo, e que contam com o amparo legal do Estado. Irmão, aconteceu aqui com um jogador de futebol em Minas Gerais. Não sei se vocês sabem disso. Um cara casado, 2 filhos. A sobrinha da esposa ajudava na contabilidade da família, porque o jogador, o cara largou a esposa para casar com a sobrinha. E é normal para a sociedade, né? O que a sociedade diz? Não está feliz? Larga e casa com outro. Mas o que a palavra de Deus diz? O que a lei de Deus fala sobre isso? Essa é a questão. Contudo, disse aqui, isso é moral? É moral para o cristão viver casando e se separando, irmão? O crente pode fazer isso no caso de pastores ou de obreiros. Além do aspecto legal, deve-se levar em conta, sobretudo, o aspecto moral do divórcio. Hoje nós temos pastores no Brasil, irmão, casado e separado, divorciado 3, 4 vezes, pastoreando a igreja. Me diga como é que um pastor desse vai falar sobre casamento, sobre família? Há muito tempo, uns anos atrás, teve um debate tem um debate da Internacional da Graça na televisão, esqueci o nome agora do programa, sobre o divórcio. Tinha um pastor lá que estava casado e divorciado 4 vezes. É um muçulmano na vida. No caso de pastor, já falei aqui, sobretudo o aspecto moral do divórcio. Alguns se divorciam, mas nunca deveria ter feito. Há um preço alto para se pagar. Aqueles que se arriscam a desobedecer a palavra de Deus, forçosamente terminam
machucados. A questão não é se a lei me dá direito, não. A questão é se Deus me dá direito. Essa é a questão. Eu te pergunto, você arriscaria a tua salvação? Arriscaria a vida eterna? Achando que possivelmente pode ser que Deus me perdoe? Seria a mesma coisa de você ser crente e dizer, eu vou servir a Deus aqui, de qualquer maneira, possivelmente eu irei para o céu. É louco fazer uma coisa dessa. Eu estava ouvindo um pastor e ele dizia o seguinte, falando da era antes da pós-modernidade, da modernidade, depois a modernidade e a pós-modernidade. Ele mostrou um quadro muito interessante. Ele disse que antes de surgir a revolução industrial, antes de vir a pós-modernidade, todos os quadros de pintura, quem estudou aí literatura e tal, todos os quadros que eram feitos, toda a pintura que se fazia, os grandes pintores, os grandes mestres das letras, das artes, eles falavam e pintavam figuras cujo padrão era religioso. Então você vai ver eles confeccionando as imagens de santos, painéis da Santa Ceia, tudo que o cunho cultural antes da modernidade, sempre o cunho era o cunho religioso. Então era sempre Deus, era Deus quem conduzia a vida daquele povo, mesmo que fosse no catolicismo, mas era Deus quem conduzia, era a vida religiosa que conduzia. Então as escolas, as artes, a cultura, tudo tinha um cunho religioso, porque Deus fazia parte do seio da família. Quando surgiu a modernidade, o que aconteceu? Os iluministas, que mudaram o mundo com suas filosofias, as artes deixaram de se desenvolver dentro do cunho religioso, e agora, por exemplo, eles faziam um quadro de Maria, agora é o quadro da Mona Lisa. Já não é mais uma imagem religiosa, já é uma imagem de uma mulher. E agora na pós-modernidade, esqueci o nome do quadro agora, o mais famoso do Brasil, é o desenho de uma mulher toda deformada, a cabeça bem pequenininha, as pernas bem grandes. Quem lembra o nome desse quadro? Isto. Então já é uma imagem deturpada do feminino. Aí ele conta isto. Então já é uma imagem, já não tem mais. Após a modernidade trouxe a deteriorização do sagrado. Então ele conta uma parábola, que antes era assim: nós, o mundo, nós estávamos dentro de uma carroça, cujo cocheiro da carroça era Deus, e Deus estava conduzindo aquela carroça, e nós dentro. Mas de repente nós dentro daquela carroça começamos a pensar assim: esse cocheiro aí faz muitas curvas, balança muito aqui dentro, esse cocheiro aí está indo muito devagar, vamos tomar de conta. Então alguns subiram naquela carroça, jogaram o cocheiro fora, tomaram as rédeas da carroça, da humanidade, do mundo. Só que quando eles jogaram o cocheiro fora, que pegaram as rédeas, conversaram com as pessoas que ficaram dentro da carroça: por acaso alguém aí dentro sabe guiar a carroça? Aí eles disseram: nenhum de nós sabemos guiar carroças aqui. É a modernidade, foi a modernidade. Ou seja, antes da modernidade, Deus conduzia a vida das famílias. A modernidade jogou Deus para fora. E agora a carroça do mundo, das famílias, dos lados das igrejas, estão caminhando desenfreados nas mãos de quem não sabe conduzir. Porque o homem pensava que poderia, sem Deus, conduzir o mundo. Olha como o mundo está sem Deus. Então as pessoas que jogaram o cocheiro fora, a carroça indo para o abismo, começaram a falar: já que nós vamos para o abismo mesmo, eu não sou casado, então eu vou fazer sexo com quem eu quiser, porque eu vou morrer mesmo. E o outro disse: já que eu vou morrer mesmo e estou indo para o abismo, então eu vou me drogar, porque aí eu fico drogado e quando eu morrer eu não sinto dor. E aí cada um passou a fazer o que quer, com a vida desenfreada, sem ter Deus, achando que vai morrer mesmo e não está nem aí. E assim está o mundo. Só que assim não está só o mundo, assim também está a vida de muito crente.
Infelizmente nós estamos vivendo no tempo de uma geração inconformada. Nada está bom, nada presta. É curva demais, balança demais, é regra demais, nada está bom. E aí aquilo que é moral está sendo abandonado. É uma sutileza da normalização do casamento. Há um preço alto a se pago àqueles que se arriscam a desobedecer a palavra de Deus. Eu olhei para o relógio ali, já passou uns minutos. Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos orar. Aqui diz que a pessoa divorciada é uma pessoa e é um ser humano, e é assim que ela tem que ser vista. Quem passou por um processo de divórcio sabe o quão dramático isso é. O sentimento de rejeição, de medo, abandono, muitas das vezes continuam presentes na vida da vida de quem passou por uma separação. Isso fica mais complexo quando há filhos gerados no relacionamento. A alienação parental é uma tentação, mas nunca a forma mais adequada a ser buscada. Divorciados devem obter aconselhamento pastoral, concomitantemente o acompanhamento psicológico não deve ser negligenciado. E aqui dá um outro conselho: o divorciado como cristão. Outra coisa acerca de quem passou por um processo de divórcio diz respeito à sua condição de membro da igreja. Talvez essa seja um dos principais desafios pastorais da atualidade, porque é fácil você dizer para um cristão que separou porque não foi para adulterar: o seguinte, você não pode casar mais. É fácil. Estava conversando com o irmão. O ministério pastoral hoje em dia é difícil demais. Sempre foi. Porque o ministério pastoral você não está tratando com objetos, você está tratando com almas. E é muito sério isso. É claro que eu não posso rasgar as escrituras para validar um conceito de uma pessoa. Nem eu, nem o pastor pode. Nenhum de nós estamos aqui, nenhum pastor é pastor, irmão, para aplicar à igreja aquilo que ele pensa. A responsabilidade do pastor é apenas transmitir o que já está nas escrituras. Assim também é vocês, os obreiros. E eu espero que vocês, os obreiros aqui, onde vocês estiverem nas congregações, vocês pregam e ensinam, vocês preguem a visão da sua liderança. Porque é assim que tem que ser. A visão bíblica. Não, lá na sede foi ensinado assim, mas eu penso assim. Nós não vamos aceitar isso. A visão é bíblica, a visão é o que a Bíblia diz, o que a Bíblia ensina sobre esse assunto. Agora, aqui diz: os pastores são desafiados dia a dia a tratar com essa questão. Os casos de divórcio se multiplicam e as razões que o motivaram nem sempre são bíblicas. Cada situação deve ser analisada com cuidado, de forma que o divorciado não deixe de ser visto como alguém amado por Deus. Contudo, que esse amor não sirva de justificativa para anular a justiça de Deus, que exige uma vida que seja orientada pela palavra. Nós estudamos aqui de manhã, domingo, sobre o amor de Deus pela humanidade, mas também o amor de Deus pela sua justiça. E hoje se prega um amor de Deus exacerbado em detrimento da justiça divina. Da justiça de Deus. Vamos orar. Feche os seus olhos. Fale com Deus. Interceda pela sua casa, pelo seu lar, pela sua família, nesta noite. Você que é jovem, comece a apresentar a Deus o seu cônjuge, que você talvez não sabe nem quem é. E se você quer que Deus te dê um homem de Deus, seja uma mulher de Deus. Se você quiser que Deus te dê uma mulher de Deus, seja um homem de Deus. Faça isso no nome de Jesus. Eu sei que este assunto é um assunto polêmico. Pode ir orando, um assunto polêmico. Muitos não concordam mais com este tipo de ministração, mas é o que a palavra diz, é o que ela diz, é o que ela fala. Paulo fala que se você não quer viver
a vida do casamento, então escolha ficar solteiro. É uma responsabilidade muito grande. E o Espírito de Deus e a sua palavra não tem por que ficar validando decisões que foram tomadas na carne, apressadas, sem direção de Deus. Vamos orar. Espírito Santo, ore por mim, leve a Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei o que devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Pai, nós oramos a Ti esta noite. Aqui foi ministrada a Sua palavra. Nós não podemos acrescentar nada ao que está na Sua palavra e nem tirar. Oramos a Ti, te pedindo graça para poder ouvir e não só ouvir, mas também praticar a Sua palavra. Tenha misericórdia de nós neste tempo em que se chama hoje, e que Teu Espírito Santo nos ajude a caminhar na Tua presença, guardando as Escrituras com fidelidade. Mesmo que o homem ou o mundo aprove leis, crie brechas ou situações, a Tua palavra continua sendo a mesma. Nos ajuda a sermos obedientes àquilo que está estabelecido e aquilo que está determinado na Tua palavra. Nos cobre com Teu sangue. Eu Te apresento cada lar e cada família e cada casamento aqui esta noite, e que o Senhor, pelo Teu Espírito, ajude, ó Pai, este casal, esta família, este cônjuge, meu Pai, a construir uma vida, meu Pai, até o fim da sua jornada. Nós oramos isso esta noite, também por aqueles que nos ouvem, que sejam alcançados pela Tua graça. É a nossa petição esta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Tem um pedido de oração aqui para o pai